E aí pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui da série de vídeos de maratona. Dessa vez eu escolhi esse daqui do RI Beach Park, 1587. Bom, esse problema aqui ele fala sobre um tipo de um jogo que existe, tipo um polo aquático, né, sei lá. Que ele vai te dar um campo, que vai ser como se fosse uma piscina, com diversos jogadores, e ele vai te dar algumas ações que ocorreram no jogo. Assim, passada de bola, gols, troca de posição entre jogadores. Ele vai te dando todas essas informações que ocorreram durante o tempo no jogo, e no final você tem que informar para ele quantos gols cada time fez, né? Aí que ele diz o que pode acontecer, né? O árbitro pode jogar a bola para um jogador, ele escolhe o jogador do time A ou do time B. O jogador muda de posição, né? O jogador de algum time ele vai trocar de posição para uma nova. Aqui a bola é trocada de mãos, né? Um jogador passa a bola para o outro. Esse daqui a bola entra no gol do time X, né? Ou A ou B. E essa a bola sai da piscina. Aí sempre que a bola sai da piscina, o árbitro vai escolher alguém e vai dar a bola de novo. Há algumas informações que ele dá que são interessantes pra gente. Ele fala que o campo ele tem tamanho até 2.000, 2.000 não, né? 2 milhões, que são 2 milhões de posições válidas que existem dentro do campo. E nenhuma hora duas pessoas vão estar na mesma posição, né? Aí, mas o que ele informa pra gente? Ele vai dar a quantidade de pessoas que estão dentro dessa piscina, quantos que tem ao total, a gente tem que dividir para metade para um time, metade para um outro. E ele vai te dar a quantidade de ações, né? Então, para a gente resolver esse problema aqui, eu acho que o ideal é a gente resolver usando Fenwick Tree, porque senão não deve passar. Aí a gente vai ter que simular todas as ações. A gente pode criar uma Fenwick, né, ou VIT para o time A e uma para o time B. A cada momento, a gente vai pegar a BIT e vai aplicar algumas operações de soma e operações de update para a gente saber quantas pessoas tem em determinada posição, quantas tem depois de uma determinada posição, porque o mais importante para a gente aqui é saber se está impedido, porque senão seria muito fácil, a gente só somaria os gols. Só que os gols que ocorreram depois que estava impedido não podem valer, então a gente tem que sempre verificar se está impedido ou não. Aí ele dá a regra aqui, se a posição do jogador é legal ou não. Para ser legal, o jogador é considerado ilegal se menos de 2 sobre 11 dos jogadores adversários encontram-se em linhas mais próximas da linha do gol adversário. Né? Ou seja, se eu estou numa posição aqui, eu tenho que ver se tem mais do que 2 sobre 11 jogadores na minha frente. Tá, então vamos lá no código para poder ficar um pouquinho mais simples aqui, porque esse texto está um pouco confuso, então vamos me fazendo, eu vou explicando alguns mais detalhes. Deixa eu copiar essa entrada aqui. Tá. Então vamos lá. Vou pegar isso aqui em cima. Primeira coisa que a gente pode fazer então é criar a BIT, né? Porque a gente vai precisar usar a árvore de Fenwick, então implementar as funções básicas dela. Eu vou definir aqui, eu vou criar uma BIT de 2 dimensões, que aí vai ser mais fácil da gente trabalhar, né? A primeira dimensão fica sendo do time A, a segunda dimensão sendo do time B. Então eu vou criar aqui um max, aqui, o tamanho máximo dessa BIT, que é o tamanho do campo, 2, 3, 1, 2, 3, 2 bilhões, vou colocar 10, pronto. Int, BIT, 2, vou colocar max mais 10 aqui. Beleza. Então a gente precisa da função para dar um update, que eu posso passar o ID, então, de qual árvore que eu vou estar dando update, né? Se vai ser a A ou vai ser a B, e também o nó que eu vou querer dar, vou botar a posição, e o valor que eu quero atualizar, né? Então, para fazer isso é só fazer pos menor do que o max, né? Que ele vai subindo na árvore. Pox recebe mais igual o bit significativo, né, que fica pos e menos pos, e BIT de ID na posição pos recebe mais igual a val. Beleza, aqui ele já está dando update nessa árvore. Agora a gente precisa da função de saber a soma, né, vou botar aqui get id pos, que vai ser a mesma coisa, ele vai fazer agora a soma do 1 até a posição que eu passar. Se eu passar 5, ele vai somar 1, 2, 3, 4, 5.
Então vamos lá. Int sum igual a 0. Aqui fica quase igual ali em cima, só agora eu vou descendo na árvore fazendo a soma, né? É pos e menos pos. Então, bit de id pos sum recebe isso. Sum recebe mais igual a isso. Return sum. Beleza, agora eu vou criar também uma função que vai ser mais fácil pra gente usar, que ela faz a soma no range, né? Aí é só a gente dar um overload nesse método. Get também, só agora eu passo 3 parâmetros, que vai ser o left e o right, né? Então eu quero, entre esse intervalo, qual é a soma? Então, para isso é só a gente fazer o get do right menos o get do left menos 1. Então a gente verifica, se o left for igual a menor ou igual a 1, eu diminuo 0, porque eu já não tenho ninguém. Se não, eu diminuo o get de id left menos 1. Por que isso? Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí se eu criar um array de soma, de soma acumulada, né? Ficaria como? 1, 3, 6, 10, 15, não é isso? É isso, né? Beleza. Aí, se eu quiser saber qual é a soma até o 10, até o índice 4, eu venho aqui e vejo. No índice 4 tem um 10. Mas se eu quiser saber a soma agora do índice 2 ao índice 4, o que eu faço? É só eu pegar a soma que eu tenho aqui no 4, certo? Que é 10. Então vai ser a soma que eu tenho no 4, 10, menos a soma que eu tenho nesse aqui, menos 1, no 2 menos 1. Porque eu quero incluir o 2, né? Então é só tirar todo mundo que está para trás, porque senão eu vou contar 2 vezes, né? Então é só eu tirar 1, certo? Que vai dar 9, que é essa a resposta. Então é por isso que a gente tem que fazer, diminuir aqui do left menos 1. Certo? Então aqui fazer a leitura do problema, ele diz que o quê? Ele dá um N e um E. Então while scanf, um N e o E. O N significa a quantidade de pessoas que a gente tem dentro da piscina, e o E significa a quantidade de operações que ocorreram. Beleza, então a gente pode zerar o bit lá nosso, a nossa árvore. Zero, size of. Beleza. E agora a gente faz a leitura dos jogadores, porque ele diz, ele vai dar os jogadores do time A, a posição que eles estão inicialmente, a posição dos jogadores do time B. Então a gente também vai precisar salvar aonde cada jogador está no momento, né? O jogador 1 está na posição tal, o jogador 2 está na posição tal. A gente precisa ter essa informação também. Então aqui eu vou criar um vetor int jogadores de tamanho também de 2 dimensões. Primeiro é o jogador, é o time A, depois é o time B. De tamanho n, sobre 2, né? Não precisa gastar tanta memória assim não. Porque ele diz que n é a quantidade de pessoas. Por exemplo aqui, ele te deu 6, que são 6 pessoas. Então metade está no time A, metade está no time B. Beleza, então int i, vamos ler aqui, i menor que 2, i mais mais. For int j menor que n dividido por 2. Ele diz que o n é sempre um número par, né? Que dá para fazer a divisão exata de jogadores. Então, scanf e jogadores e j. Aqui, ele diz que os jogadores... Vamos abrir aqui o problema. Ele diz que ele sempre vai dar a posição dos jogadores indexado de 0. Aqui, olha. Ele indexa de 0. Só que a árvore de Fenwick, ela trabalha indexada de 1, né? Então, a gente tem que somar 1 aqui na posição dele. Beleza? Aí, agora que eu já li a posição, eu já vou dar um update na árvore. Eu já posso vir aqui, update o i, né, que é a árvore que eu estou atual. A posição é jogadores na posição IJ e o valor é 1. Então eu vou falar que tem mais um cara naquela posição. Beleza. Agora eu vou fazer a leitura dos comandos, né? O comando sempre vai ser uma letra e depois alguma coisa. Então eu vou criar aqui um char C aqui, que vai ficar fazendo a leitura. While e menos menos. Então, scanf. Vou dar um espaço aqui para não ter problema. Pronto, aqui eu faço a leitura. Aí depois eu vou ter que ler. Eu leio o caractere, depois eu leio mais alguma coisa. Se for um i, tem mais um
uma stringzinha, né, que o primeiro identifica qual é o time, o segundo identifica qual é a posição do cara daquele time que ele está falando. Só que antes a gente tem que se preocupar também se o jogo está impedido ou não, né? Então a gente vai ter que ter alguma variável aqui que fale pra gente, tá impedido ou não, pra gente saber se vai acumular os gols ou se não vamos acumular. Booleano aqui, impedido. A gente pode ter também duas variáveis de resposta já, gols A e gols B, quantos gols cada time fez. Já vou printar essa variável aqui embaixo. Então, gols A, gols B. Beleza. Aí agora, a gente pode ver o primeiro caso, que é o I. O I, o árbitro concede a bola. E o I e o P são a mesma coisa, né? Ele concede a bola e o P, a bola troca de mãos. Então funciona a mesma coisa, né? A bola vai para um certo jogador. Que é nesse exato momento que a gente vai identificar se o jogo está impedido ou não está. Porque a gente só verifica se a posição do jogador é uma posição válida ou inválida quando ele recebe a bola. Se ele não tiver com a bola na mão, não tem problema, deixa ele lá. A gente só vai tratar isso se ele pegar na bola. Então a gente vem, se C for igual a I ou C for igual a P, aí o que ele entra pra gente? Ele entra um XI, que identifica o cara e qual posição, né? Então eu vou criar aqui uma string pra gente ler isso, XI, e a gente lê aqui então, sem XI. Beleza. Então a gente já pode verificar assim, se eu entrei aqui e já está impedido, eu não preciso fazer conta nenhuma, né? Eu posso sair daqui porque se já está impedido, deixa para lá. Não adianta, então o próximo gol não vai valer, deixa como está. Se não, a gente pode testar aqui, se o C for igual a I, a gente pode dizer que não está mais impedido, porque quando o árbitro concede a bola, significa que o jogo está começando ou que teve um gol, né? Então o jogo ele tipo reiniciou para começar de novo, uma nova partida, né? Então a gente pode pegar e falar, não está mais impedido. Então impedido recebe falso a partir desse momento. Certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse cara que a gente leu e ver se a posição dele vai ser uma posição válida ou uma posição inválida. Então, para isso, a gente tem que tratar algumas coisas. Vamos lá. Se o XI na posição 0, né, for igual a A, porque ele sempre diz que vai ser um caractere seguido de um número, né? Caractere seguido de um número. Então, se for a bola passou para a mão de um cara do jogador A, eu tenho que somar, eu tenho que ver todo mundo do outro time que está na minha frente para ver se eu estou numa posição válida ou uma posição inválida. Para isso, como é que a gente pode fazer? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu criar duas variáveis aqui. A gente vai usar int pos, que vai ser qual é a posição que eu estou atualmente. E vou botar aqui total também, que vai ser a quantidade de pessoas que estão na minha frente. Pos vai receber jogadores na posição 0, na posição desse cara que eu tô, né? Porque eu vou ver aonde que tá o cara que eu tô querendo falar atualmente. Tá lá naquele meu vetor que a gente criou aqui em cima, jogadores, na posição 0, na posição qual? Porque a gente tem que agora quebrar essa string, olha, e ele diz B1. A gente tem que quebrar essa string e pegar o 1. E o 1, na verdade, é o 0, né? Porque o vetor aqui está indexado de 0. Então, vou criar aqui uma função para ser mais fácil para a gente. getID. Que a gente passa uma string e ele retorna o valor. Por exemplo, se eu passar B1, eu quero que ele me retorne 0. Então ele vai ter que retornar esse número que está para cá, depois do B, menos 1. Para isso a gente pode dar... Tem a função lá stoy, que converte string para inteiro. E a gente pode quebrar essa string, s.substr de 1. Ou seja, ele vai quebrar a string a partir do 1, do caractere 1. Então ele vai quebrar daqui para frente. Se tiver qualquer coisa aqui, se tiver um monte de coisa para cá, ele quebra do 1 para frente, vai ser isso aqui. Isso aqui é uma string, ele vai pegar e vai converter para inteiro. Depois que ele converte para inteiro, é só a gente diminuir 1, que a gente indexa ele para 0, né? Beleza, getID.
Get ID. Get ID de quem? De quem eu li, do XI lá. Né? Agora é só a gente pegar o total de jogadores que estão na minha frente. Para isso, a gente tem lá a função get de qual árvore que eu quero ver. Eu quero ver da árvore do B, do time B, do time oposto do meu, né? Vai ser de quantos caras que eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver de todo mundo que estiver na minha frente, né? De pós até o max. Então tem que ver daqui até o infinito quantos caras vão ter. Vamos aqui na imagem. Cadê? Eu sou um jogador A. Eu tô aqui. Né? Aí eu recebi a bola. Eu tenho que ver quantos jogadores B estão daqui pra cá. Porque se eu tô... Vamos supor que aqui é o 1 e aqui é o 2 milhões. Então se eu tô nessa posição aqui, eu tenho que ver quantos caras estão da posição que eu na frente da minha pra até o final, né? Até o último lá. Tem que ver quantos tem aqui. Que vai ser pós mais 1 até o máximo lá que a gente definiu que é 2 milhões e alguma coisa. Beleza. Se for ao contrário, se for o time B, XI 0 for igual a B, o que vai ser? A posição dele vai ser jogadores, só que vai ser 1, né? De get ID também. Get ID de XI. O total que vai ser diferente. Agora, se eu estou vendo B, a soma vai ser na árvore 0, né? Só que agora eu tenho que somar todo mundo que está para trás de mim, né? Eu tenho que somar os As que estão para trás. Se eu sou o B2 e eu fiz o gol, eu tenho que ver todos os As que estão atrás. Então vai ser do 1 até a posição menos 1, né? Ou seja, vai somar esse e esse. Se eu estou no B2, ele soma esse e esse. Então vai ser do 1 até o pós menos 1. Certo? Aí tem a cláusula lá que ele fala que se menos de 2 sobre 11, né? 2 onzeavos. Aí, então, como é que a gente trata isso? Se o total for menor do que n dividido por 11, a gente já fala que impedido é true. Então está impedido. Por que n dividido por 11? Porque ele diz que é 2 sobre 11 dos jogadores, né, do outro time. Só que como n é a quantidade total de pessoas, cada time tem n sobre 2. Então aqui eu teria que fazer o quê? 2 sobre 11 vezes n dividido por 2 vezes isso, né? Seria n dividido por 2 vezes 2 sobre 11. Só que aí eu corto esse 2 com esse 2, pronto. Aí fica n sobre 11. Certo? Aí o próximo caso que a gente tem lá, vou ver aqui, pode ser o caso M, que é o jogador se movimenta. Como é que a gente pode fazer isso? If C for igual a M, o que acontece? Quando for do tipo M, ele me dá duas coisas, né? Ele me dá o jogador, né? Daquela mesma forma, a letra do time mais o número e a nova posição que ele está indo. Então aqui, vou criar a variávelzinha pós aqui, porque a gente também vai ter que capturar qual é a posição que ele está indo e ler xi e pós, certo? O pós, ele dá indexado de 0, então a gente tem que incrementar esse pós da mesma forma. Eu já vou pegar esse d aqui e vou salvar numa variávelzinha getID de xi. Pronto. Beleza, a gente já tem o id e o get e a posição que ele vai. Agora a gente tem que dar um update na nossa árvore lá. Como é que a gente pode fazer isso? É só a gente pegar o cara que está na... Cadê? Se for do time A, né, a gente tem que pegar a posição que ele estava anteriormente, decrementar um valor na árvore e falar, aqui tem um cara a menos, atualizar agora a posição nova que ele está indo. E também atualizar o vetor lá de jogadores que a gente está salvando da posição atual. Certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variávelzinha aqui. Não, vou fazer mais simples. Assim, if xi na posição 0 for igual a se for do time A, o que a gente faz? Update a árvore A. Bota o que lá? O que a gente botou para passar como parâmetro? A posição, então vai ser a posição que eu estava anteriormente, jogadores na posição 0 é ID.
recebe menos 1, né? Então eu quero atualizar, eu quero decrementar um valor nessa minha árvore, falar que não tem mais um cara ali. Aí agora eu atualizo meus jogadores, eu falo que os jogadores agora tem, ele está na posição pós, e atualizo de novo a árvore, dizendo que agora tem um cara a mais na nova posição, então eu incremento 1. Que eu atualizei aqui, então a nova posição. A mesma coisa para o B, então else a gente coloca aqui também. Só que agora é tudo 1 aqui. Onde era 0 é a árvore 1 que a gente está atualizando. 1, 1, 1. Beleza, deixa eu executar, ver se está tendo algum erro. Tá começando a ficar grande o código. Tá, beleza. Por enquanto não tem erro nenhum. Então, M, o próximo que a gente tem que fazer é o G e o S. Que agora são os mais simples de se implementar. Fazer o S de uma vez, if C for igual a S, quando a bola sai de campo, a única coisa que a gente faz é falar que não está mais impedido o jogo. Impedido recebe falso. Porque quando reiniciar a partida, não tá tudo normal. Se não, vai ser G, que G é gol. Então a gente tem que ler também qual é o gol que foi feito, né? Ele diz que quando é um gol ele vai dar um A ou um B, representando em qual lado do gol a bola entrou. O gol só pode ser computado se não está impedido, né? Então, se não tiver impedido, a gente realiza. E depois que a bola entra no gol, também reinicia a partida, porque o juiz vai pegar a bola e vai dar para alguém. Aí não está mais impedido. Então a gente pode vir aqui, zerar e falar, não está mais impedido. Certo? E aqui a gente testa. Se xi é na posição 0, né? Foi igual a A, se a bola entrou no gol A, quer dizer que a gente tem que marcar um ponto para o time B. Então, gols B mais. Se não, gols A mais. Né? Porque é o inverso aqui. Beleza, parece ser isso aqui. Vamos executar aqui para testar. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Bateu aqui, né? Vamos enviar para ver se é isso. Vou copiar aqui. Vamos lá. Beleza, passou, olha, ficou com um tempo até legal. Vamos ver aqui se tá um tempo razoável mesmo. Em 21, ó, tá bom o tempo. Todo mundo passou com tempo alto também, então ficou um tempo interessante. Então é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários. Se tiver sugestões para nova aula também pode deixar que eu vou dar uma lida. Até!